Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar do trabalho do CNJ para garantir que o Judiciário dê um atendimento justo, respeitoso e prioritário para os idosos no Brasil. O trabalho do Conselho Nacional de Justiça nesta área teve forte impulso com a Resolução 520, publicada em 2023. O texto reforça o princípio constitucional da razoável duração dos processos em que pessoas idosas sejam parte ou interessadas. No primeiro grau do Judiciário, o prazo para processos com idosos, estabelecido pela resolução do CNJ, é de 15 meses. Mas, nas ações civis públicas que tratam dos direitos difusos e coletivos de pessoas idosas, a tramitação no primeiro grau deverá ser de 24 meses, incluída a sentença, como explica o conselheiro do CNJ, Pablo Coutinho Barreto. Obviamente, por disposição da lei, esse direito ele precisa ser requerido no momento em que a pessoa ajuiza a ação, ou assim que no curso da ação a pessoa completa 60 anos e passa a ter o direito a essa prioridade, mas ainda que haja uma falta de conhecimento na hora de fazer o ajuizamento, na hora de fazer esse requerimento do direito, o certo é que o Poder Judiciário precisa adotar medidas efetivas para mudar esse cenário. E quem lida com os direitos de idosos, como a defensora pública Amanda Fernandes, sabe que realmente é preciso mudar esse cenário. A pessoa idosa tem um processo mais demorado na justiça, ela muitas vezes sofre o etarismo porque não consegue participar das audiências virtuais, do modelo virtual de processo eletrônico pós-pandemia, em sua maioria, a gente tem reforçado esse modelo jurídico de processo eletrônico e até mesmo no tratamento. O que nós percebemos é que os serviços públicos muitas vezes são etaristas e não compreendem a complexidade dos processos envolvendo pessoas idosas. E a complexidade só pode ser compreendida com um olhar mais amplo, que envolva todos os grupos, instituições e locais que fazem parte da vida dos idosos. Então, a gente faz uma mediação, reforça a autonomia da pessoa idosa, a gente tenta, de maneira pré-processual e extrajudicial, quer dizer, fora ali do processo judicial, resolver as questões, trabalha com a rede de parceiros das pessoas idosas, os CRAS, os CREAS, o sistema de saúde, tenta reforçar os vínculos, para saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa idosa, como a comunidade pode ajudar, porque às vezes a comunidade é muito, às vezes não, sempre, a comunidade é muito importante nesse processo, porque o vizinho é um vizinho que está ali há 50 anos, então ele tem muito conhecimento da vivência daquela pessoa idosa, o coral da igreja é o que reforça a saúde dele, então a gente precisa reforçar esses vínculos comunitários também, não só familiares. E essa é a ideia também que a gente procura no selo, que os tribunais envolvam outras questões, não seja só outros setores e outras questões, não seja só aquela coisa do processo que é muito sim, não. A gente tem que desenvolver a complexidade do indivíduo. E a estratégia do CNJ para garantir o envolvimento dos tribunais não é centrada na identificação dos que, eventualmente, descumprirem a resolução. Para além de identificar, prestigiar as boas práticas que os tribunais têm pelo Brasil relacionados à promoção de direitos das pessoas idosas. Nós acreditamos que essa política do incentivo positivo, ela é muito mais eficaz do que a política do incentivo negativo, somente do controle, a fiscalização e eventual sancionamento pelo descumprimento de regras. Eu acho que esse incentivo positivo, ele é muito mais eficaz para fazer com que as pessoas convirjam todas as suas ideias e atitudes na direção da promoção dos direitos da pessoa idosa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e membro do Comitê Nacional sobre a Pessoa Idosa do CNJ. Converso também
com Mauro Freitas, advogado, presidente da Abrax, a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e também presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Rafael. Rafael, você participa do comitê do CNJ que tratou, inclusive, do selo. Eu lhe peço que fale da importância da adoção desse selo para o cumprimento da política que o CNJ traçou para a pessoa idosa. Por favor. A ideia do selo ela veio para consolidar uma preocupação institucional do CNJ, e por que não dizer do sistema de justiça como um todo, no atendimento ao que preconiza o artigo 71 do Estatuto da Pessoa Idosa, no que concerne a prioridade na tramitação desses processos. Quando a gente fala de prioridade, não é somente a questão do tempo, da celeridade em si, mas de um olhar prioritário enquanto política pública, que é a nossa política nacional judiciária, para esse segmento que cresce ano a ano. E, em específico, esse selo, ele institui uma preocupação, no caso institucional do tribunal, a materialização dessa resolução 520, que é a Política Nacional Judiciária, para todo o país. Então, a tendência, o que se espera, é que tribunais de todo o país possam, a partir de um processo heterogêneo, mas consonante, instituir ações prioritárias para esse público, desde ações de capacitação de servidores, de magistrados, dos atores do sistema de justiça, até mesmo outras iniciativas como criação de comitês específicos para tratar sobre direitos de pessoas idosas e direitos de pessoas idosas que se socorrem do sistema de justiça, dentre outras medidas. Então, esse selo ele representa uma conquista para toda a sociedade brasileira e a gente espera que no decorrer dos próximos meses nós tenhamos aí inúmeras ações decorrentes dessa iniciativa. Doutor Mauro, o senhor lida com essa questão há bastante tempo. Eu lhe pediria um quadro do tratamento que o Brasil dá aos idosos, de uma forma geral, mas particularmente a justiça brasileira. Que avaliação o senhor faz? O que a gente percebe, na verdade, é que nós temos um judiciário que está buscando aprimorar, mas nós temos uma lentidão natural pela quantidade de processos, nós temos uma dificuldade de fazer com que seja cumprida essa celeridade necessária para as pessoas idosas, que ela não tem tanto tempo para aguardar o processo. E mais importante também, o que a gente percebe, é que nós temos que ter um sistema, todo um ambiente para receber, acolher a pessoa idosa, seja nos balcões, seja em audiências, seja em acessibilidade nos tribunais, e pessoal treinado para tratar com esse público. O Brasil está envelhecendo, nós vamos ser logo em breve 25% da população de pessoas 50 a mais. Nós temos que ter um judiciário treinado para receber, acolher esse cidadão que está numa fase de maior prevalência de processos, precisa muitas vezes buscar o próprio judiciário para questões urgentes, de tutelas de urgências, utilização de acesso a medicamentos, hospitais. E para tudo isso nós temos que ter todo um sistema que já acompanhe a própria legislação brasileira, que ela inclusive vanguarda no mundo de prever essas questões voltadas às garantias da pessoa idosa e que devem ser observadas. Então, esse prêmio, essa iniciativa do CNJ realmente é louvável e vem instigar cada vez mais essa atenção, esse olhar para esse público que precisa desse atendimento prioritário junto ao judiciário. Doutor Rafael, o tempo, a duração do processo parece ser uma questão central nessa premiação e na política do CNJ como um todo. Há uma previsão, quando se discutiu o selo, de duração máxima para processos em primeira instância de 15 meses, em alguns casos 24 meses. Isso é exequível? A gente reputa como importante esse marco. É um marco que foi discutido também no âmbito não só do comitê, que é o comitê específico de especialistas das mais diversas experiências, particularmente estou lá
tendo a honra de representar a advocacia, mas nós temos representantes do Ministério Público, da magistratura, da defensoria, enfim, das mais diversas carreiras, pesquisadores na área do envelhecimento, e a preocupação que a gente teve no momento do estabelecimento desse prazo é de que fosse um prazo não só execuível, né, e aí a gente partiu de experiências de normatizações que já estavam em vigor no âmbito de alguns dos tribunais brasileiros, mas que também fosse um marco considerado razoável, né, razoável também para centenas, né, de milhares de pessoas, ou talvez até de milhões de pessoas idosas que têm processos tramitando nas mais diversas instâncias da justiça e que aguardam uma resposta. Então, a partir dessa preocupação foi estabelecido esse prazo, de fato, de 15 meses. É óbvio que é um prazo que, em determinadas situações, é um prazo que precisa ser analisado no caso a caso. A gente sabe que tem demandas, de fato, mais complexas e que muitas vezes demandam um prazo maior para apreciação, quando envolve perícias, por exemplo, ou outros procedimentos, mas nós reputamos importante a existência desse prazo e hoje nós temos sentido, já nos primeiros meses posteriores à publicação dessas medidas instituídas pelo selo, uma preocupação do sistema de justiça no sentido de acolher, né, de acolher esse prazo. Nós tivemos agora, recentemente, a criação de uma vara especializada para tratar com processos que envolvem direito de pessoas idosas junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, vimos como uma iniciativa muito positiva, e a gente espera, Guilherme, que no decorrer dos próximos meses a gente possa celebrar novas conquistas. Doutor Mauro, o doutor Rafael disse há pouco que, além de execuível, esse prazo precisa ser também razoável, precisa atender à necessidade da pessoa idosa. Na opinião do senhor, esses 15 meses são razoáveis? E, além disso, o que o judiciário precisa fazer para cumprir esses prazos? Mas eu vou pedir ao senhor que responda daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos do trabalho do CNJ para garantir que o judiciário dê um atendimento justo, respeitoso e prioritário para os idosos no Brasil. Os nossos convidados são o Dr. Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e membro do Comitê Nacional sobre a Pessoa Idosa do CNJ. Também está conosco o Dr. Mauro Freitas, advogado, presidente da Abrax, a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal. Doutor Mauro, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor responda agora. É sobre a razoabilidade do prazo proposto pelo CNJ para a duração dos processos que tratam de questões ligadas a pessoas idosas. 15 meses, em alguns casos 24 meses, é um prazo razoável? Mais do que isso, o que a Justiça tem de fazer para cumprir esses prazos? Olha, Guilherme, se tivéssemos como garantir esses 15 meses, me parece que é bem razoável, dependendo da demanda, né? É claro que temos algumas medidas que elas são de urgência, e para isso a legislação já prevê um tratamento especial. Mas, de fato, 15 meses, se nós levarmos em consideração recesso do judiciário, a tramitação, né, o peticionamento, decisão, eventual possibilidade de recurso, seria um tempo bastante razoável, sim, né? Isso em qualquer judiciário. Com relação à acessibilidade, né, a gente percebe que é uma necessidade para a pessoa idosa que ela seja atendida e que ela tenha mais do que os prazos atendidos, né, dentro de uma razoabilidade, é que ela, de fato, tenha acessibilidade ao judiciário. Essa é a maior preocupação nossa, né? Porque nós temos legislações, nós temos um judiciário, nós temos um sistema que vem sendo aprimorado. A questão toda
é que a população vem envelhecendo rapidamente e nós temos que ter essa cultura gerontológica. Ou seja, nós temos que ter pessoas que saibam ter um mínimo de conhecimento e empatia com as necessidades das pessoas que estão envelhecendo. Então, de fato, né, algumas modernidades, elas vêm para auxiliar, mas, ao mesmo tempo, ela afasta a acessibilidade de pessoas que são, né, criadas e vindas de um momento mais analógico do país e entram nesse mundo digital. Então, o que nós gostaríamos muito, né, é que a gente aprimorasse o judiciário, as pessoas que tratam com pessoas já com mais idade, para que faça valer a lei. Doutor Rafael, o doutor Mauro citou a necessidade de funcionários, servidores, de uma forma geral, de magistrados, principalmente, estarem preparados para lidar com as pessoas idosas. Há uma previsão no selo proposto pelo CNJ de formação continuada desse pessoal todo que trabalha na Justiça. É isso mesmo, gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Os tribunais, eles têm que necessariamente promover capacitação continuada para magistrados, para servidores, para auxiliares do sistema de justiça. Então, por exemplo, desde questões até mesmo de acessibilidade arquitetônica, né, de acessibilidade de transportes de pessoas idosas aos tribunais e as estruturas do sistema de justiça, até mesmo a capacitação da própria advocacia, da defensoria. Então, todos os setores, todos aqueles que atuam no sistema de justiça para promover justiça têm que necessariamente garantir esse acesso a pessoas idosas, e esse acesso passa, sem dúvida, por capacitação. Essa não é a tarefa de um juiz, de um tribunal, do CNJ, do judiciário, é do sistema de justiça como um todo, é da própria sociedade, né? Gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso, por favor. Guilherme, tudo isso é um reflexo, né, de uma Constituição que já prevê a garantia dos direitos das pessoas idosas. Ela também prevê, a nossa Constituição, o dever da família, da sociedade e do Estado em garantir os direitos da pessoa idosa. Isso foi um marco, né, já na nossa Constituição de 88, que influenciou a nossa política nacional da pessoa idosa, que veio reforçar toda essa premissa, como bem falou o Rafael, que é para garantir a manifestação de vontade das pessoas, a cidadania também, né, os direitos humanos ligados diretamente a essa condição. Então, nós temos que ter acessibilidade das pessoas ao judiciário. A gente percebeu isso muito na época da pandemia, quando começamos a ter audiências online, a dificuldade de muitas pessoas idosas de fazerem também prova de vida. Então, são os fatos colocando circunstâncias que nós temos que nos adaptar. E nós vamos ter que nos adaptar, ainda que já tenhamos leis prevendo essa condição, porque o Brasil está envelhecendo rapidamente. E nós estamos tendo conflitos familiares, necessidade de conciliação, necessidade também de apoio do judiciário, tanto para fins de internação, para fins de manutenção dos vínculos familiares, para entendimento também da necessidade de cumprir com a obrigação de alimentos para as pessoas idosas. Tudo isso vai fazer com que o judiciário seja demandado. E por isso a preocupação do CNJ, e a gente está realmente aqui festejando essa iniciativa, porque ela vai ao encontro da nossa percepção, do nosso conhecimento de que a política pública depende do judiciário e depende de iniciativas como essa. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Rafael Castelo Branco, presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e membro do Comitê Nacional sobre a Pessoa Idosa do CNJ. Agradeço também ao Dr. Mauro Freitas, advogado, presidente da ABRACS, a Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e presidente do Conselho da Pessoa Idosa do Distrito Federal. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Uma pesquisa do CNJ, em parceria com o INSPER, Instituto de Estudo e Pesquisa, avaliou a ocorrência de tortura de adolescentes em conflito com a lei. Dos casos investigados pelo trabalho, em apenas 1/3, os juízes responsáveis encaminharam os adolescentes para exames de corpo de delito.
A pesquisa vai orientar a capacitação de juízes e juízas para o enfrentamento do problema. O número de crianças registradas sem o nome do pai em Alagoas cresceu nos últimos 3 anos. Foram mais de 9.000 casos. Isso representa cerca de 7% dos meninos e meninas registrados no estado no período pesquisado. Por isso, o Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça Estadual faz uma ofensiva pelo reconhecimento de paternidade e comemora o reconhecimento de 616 crianças em 2024. A estratégia para este ano é aumentar o número de testes de DNA para confirmar paternidades. Meu nome é Davi, tenho 12 anos. Davi é um dos 21 meninos e meninas que gravaram vídeos semelhantes e estão à espera de adoção do Espírito Santo. Eles estão no programa Esperando por Você, do Tribunal de Justiça Capixaba. Desde 2017, o programa ajudou 40 crianças e adolescentes a conseguirem uma família. As informações estão no endereço eletrônico tjes.jus.br/esperando por você. É hora do CNJ nas redes? Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! O CNJ nas redes está de volta para você ficar por dentro das principais novidades do Judiciário. E hoje vamos falar sobre o calendário de sessões CNJ, de uma importante vitória para a Justiça brasileira e também sobre um alerta de vazamentos de informações sigilosas no trabalho. Então já sabe, fique com a gente. Se você quer acompanhar de perto os julgamentos das sessões do CNJ, anota na agenda. O calendário de sessões já está disponível e você pode assistir a cada julgamento ao vivo pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/CNJ. Agora, uma grande conquista para a memória e para a justiça. A Resolução 601 de 2024 do CNJ determinou que cartórios retifiquem gratuitamente certidões de óbito de vítimas reconhecidas pela Comissão da Verdade. Isso significa que casos como o de Rubens Paiva agora têm a verdadeira causa da morte reconhecida oficialmente. O tema ganhou ainda mais visibilidade com o filme Ainda Estou Aqui, que foi indicado ao Oscar. Gosta de fofoca no trabalho? Então, cuidado! Nem tudo deve ser exposto nas redes sociais, especialmente quando se trata de informação de trabalho. O artigo 154 do Código Penal prevê punição para quem divulga informações sigilosas sem autorização, podendo causar prejuízos sérios. Então, antes de compartilhar, pense 2 vezes. Por hoje é só. Acompanhe o CNJ nas redes sociais e no canal do WhatsApp para ficar por dentro de tudo o que acontece no Judiciário. Até a próxima! É hora do quadro Uma História. É aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Eu sou Ana Patrícia Nunes Alves Fernandes, sou juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Coordeno o 4º CIJUSC, que é o Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania daqui de Belém. E eu quero apresentar os resultados e os impactos de um projeto que foi feito agora, dia 9 de novembro de 2024, que foi o Cidadania e Ação, Respeito e Justiça à Pessoa Idosa. Esse projeto ele foi concebido pelo 4º CIJUSC com o objetivo de levar às comunidades, aos bairros de Belém, serviços de cidadania, promovendo a qualidade de vida, atendimento humanizado, um trabalho com as pessoas idosas. Então, nós selecionamos o bairro da Pedreira, que é um bairro muito populoso aqui na nossa capital, e fizemos essa ação com o objetivo de levar esse serviço. Nós buscamos levar esse serviço também para incentivar o uso da conciliação, da mediação como formas eficazes de resolução de conflito. Ele ofereceu atendimento jurídico gratuito, foram oferecida aferição de pressão arterial, testes de glicemia, foi feita vacinação, também foi feita orientação de consumo de energia, expedição de documentos, e nós tivemos um público muito, muito significativo, foram 850 atendimentos, e esse projeto ele teve um impacto muito significativo, tanto na vida da comunidade como para o próprio CIJUSC, tanto que a gente integrou ele ao nosso plano de ação deste ano de 2025, e nós planejamos reeditar
e buscando atender as comunidades carentes de outros bairros de Belém. Um fato que nesse evento que me marcou muito foi que na hora do atendimento tinha uma senhora que ela estava muito nervosa, muito estressada, acho que cerca de uns 70 anos. E eu me aproximei dela, perguntei o que estava vendo, e ela disse que estava cansada, que já tinha muito tempo que ela estava esperando, que não sabia por que estava demorando. Aí eu ouvi ela atentamente, né, e tentei entender quais os serviços que ela estava buscando. E aí perguntei a ela se ela não queria, enquanto aguardava o serviço que ela estava esperando, se ela não queria usufruir dos outros serviços que estavam sendo oferecidos. Ela aceitou, eu encaminhei ela para o serviço de saúde, ela vacinou, fez consulta, feriu pressão, mas também fez a palestra. Depois eu vi ela participando das atividades físicas, foi oferecido um lanche para os idosos também. E no final do evento, já quase no finalzinho, ela veio comigo e, assim, demonstrando muita satisfação, e isso me deixou muito, assim, emocionada, e me ofereceu uma flor. Ela tinha colhido uma florzinha no jardim lá da própria comunidade. E esse gesto tão simples, tão singelo, assim, me comoveu, porque, assim, a gente precisa dar atenção para os idosos. A gente não pode ver o idoso como um cidadão de segunda categoria. Ele é importante, ele é um cidadão que muitas vezes ainda produtivo na sociedade, né? E o gesto dela me comoveu muito, porque foi um gesto muito bonito. E, para mim, reforça a ideia de que essas ações na comunidade, essas ações que levam a serviços, ela também tem que levar esse sentimento de dignidade, de bem-estar, de humanidade para a comunidade. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.